No dia 23 de abril de 1996, apenas 3 dias após o seu aniversário de 19 anos, Deuseli Vanines estava cozinhando feijão e limpando a cozinha de sua patroa. Era logo após o horário do almoço e, distraída com os serviços, ela não viu quando um homem pulou o muro baixo do terreno e invadiu a residência. Ele não estava ali para roubar nenhum objeto de valor. O homem tinha um alvo certo: ela, Deuseli. A jovem foi agredida e lutou com todas as suas forças para tentar impedir o inevitável. Chegou a arremessar a panela de feijão quente contra o seu agressor, mas acabou queimando a própria pele. A briga colocou a casa abaixo, espelhos foram quebrados e, com os pedaços cortantes, o homem dilacerou o corpo de Deuseli. Depois a mordeu violentamente, cortou seus cabelos e raspou suas sobrancelhas com uma faca. E, por fim, a estuprou. Deuseli foi deixada desacordada, mas sobreviveu. Não foi esse ataque que a mataria, e sim todas as consequências que esse trauma trouxe para sua vida. Esse é o caso Deuseli Vanines. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos começar a temporada de 2025 com um dos casos mais tristes e trágicos já contados aqui no podcast, o caso Deuseli Vanines. Deuseli foi vítima de estupro, foi negada um aborto legal, e a história termina em tragédia com o assassinato de sua filha de 1 aninho e, pouco tempo depois, a morte da própria Deuseli. Essa mulher, negra, periférica, nasceu e viveu sob o manto da invisibilidade social, moral e também jurídica. Como tantas outras mulheres vítimas de violência, foi negligenciada por um sistema que tende a condenar vítimas de crimes sexuais a conviverem com o fantasma do medo e da autorrejeição por toda uma vida. No caso de Deuseli, sua vida foi curta, mas muito sofrida. E hoje conto pra vocês essa história. Eu gostaria de alertar para temas sensíveis nesse episódio, como abuso sexual, violência e crimes contra crianças. Ouça a seu critério. Antes de começar, eu tenho um recadinho para vocês que apoiam ou querem começar a apoiar o podcast e ter acesso aos nossos episódios exclusivos. O podcast agora recebe apoios não só no Apoia-se, mas também pela Orelo, uma plataforma de áudio que incentiva bastante e remunera podcasts. E como é uma plataforma de áudio mesmo e não só de apoio, o player dos episódios é maravilhoso. Então agora você pode apoiar tanto pelo Apoia-se como pela Orelo e receber conteúdos exclusivos do podcast, como um episódio extra por mês, em ambas as plataformas. Quem já está lá no Apoia-se, relaxa, não tem problema, você pode ficar. E quem é novo nos apoios, você tem a opção de escolher a plataforma que preferir. Eu vou deixar o link para você poder apoiar na Orelo ou no Apoia-se na descrição deste episódio. Se você tiver qualquer dúvida em relação aos apoios, é só mandar um e-mail para mim no cafécomcrime@gmail.com. Super obrigada a todos que apoiam. Saibam que vocês fazem esse podcast ser possível. E já que estamos falando de apoiar, se você quer apoiar, mas não tá com grana sobrando, saiba que ao seguir e ativar as notificações do Café com Crime aí na plataforma de áudio onde você está escutando, você está dando um apoio bem legal pra gente. Deixar a sua avaliação também ajuda muito a Dona Café e a equipe a continuar crescendo e trazendo cada vez mais histórias aqui pra vocês. Cada avaliação, cada curtida faz a diferença. Ok, e juro pra vocês, último aviso antes de entrar na história, saiba que esse podcast possui sonorização e a melhor forma de ouvi-lo é com fones de ouvido. E com isso, bora começar do começo? Deuseli Vanines tem uma origem bastante misteriosa, não porque tentava se fazer de mulher obscura, mas simplesmente porque foi uma pessoa que passou por essa vida sem ser vista. Era uma empregada doméstica que ia e vinha sem cair no radar de ninguém. Uma mulher jovem, de 19 anos, que não era notada mesmo por aqueles que a conheciam pessoalmente. É curioso notar que não há registros fotográficos dela em situações comuns ou felizes. Nenhum amigo, vizinho ou patrão jamais tirou uma foto da jovem mulher. O único registro que existe é extremamente triste. Deuseli foi eternizada em imagem através do frame de um vídeo, um fragmento de
tempo documentado enquanto ela aguardava atendimento médico em um hospital em um dos piores momentos de sua vida. Por isso, é até difícil de a descrever fisicamente. As descrições ficam por parte de testemunhas e conhecidos, e vou me deter de a descrever aqui, pois a sua descrição pelas pessoas que a conheciam foi feita com tanto desprezo que, para ser sincera, me deu sincero ódio. E para fins deste podcast, não importa a aparência de Deuseli. O que importa é que ela era uma mulher trabalhadora e invisível. Sua invisibilidade deu diversas versões sobre sua origem. Afinal, é difícil contar a história de alguém que você nunca notou. E a história de Deuseli muitas vezes não foi contada por ela mesma, e sim por aqueles à sua volta, como um verdadeiro telefone sem fio. Alguns diziam que ela era da cidade de Anápolis, em Goiás, e que na ausência dos pais biológicos, foi criada por uma mulher que a violentava quando bebia, o que a motivou a sair de casa ainda na adolescência e a se considerar sozinha no mundo. Quem conhecia essa versão de sua história garante que Deuseli dizia não ter família. Mas amigos mais próximos afirmavam que as explicações sobre sua vida costumavam mudar de acordo com a situação a qual era exposta. Ora diziam que ela disse que foi expulsa de casa pela mãe por causa do padrasto. E ora falavam que ela disse que para fugir das investidas sexuais do homem que a criou, Deuseli decidiu deixar a casa da família para se arriscar na cidade de Alexânia, município a 60 quilômetros de Anápolis e cerca de 120 quilômetros da capital, Goiânia. O que se sabe de fato é que Deuseli Vanines nasceu no dia 20 de abril de 1977 e que era uma mulher preta retinta e pobre, características que por si só explicam muitas das violências e negligências que passou. Ela também era boa de trampo e muito, mas muito caprichosa com tudo o que se comprometia a fazer. Ao deixar sua casa para trás e cair no mundão sozinha, Deuseli chegou a morar com uma amiga chamada Paula Magalhães. Mas os problemas de relacionamento fizeram com que a experiência não fosse bem sucedida, e as divergências acabaram resultando em um convite para que Lili, como era chamada pela amiga, se retirasse da residência daquela família. Foi então que Deuseli conseguiu um emprego como doméstica na casa de Sueli Seixas, para onde ela se mudou. Era uma daquelas empregadas domésticas que viviam na casa em que trabalhava, sabe? No quartinho da empregada. E foi ali, na casa da patroa, que sua vida mudaria para sempre. Sueli vivia na periferia de Alexânia, em uma casa humilde, com um muro e portão bem baixinhos e com janelas e portas de ferro pintadas de marrom. Na esquina, a cerca de uns 10 metros de distância, o boteco da Dona Amélia era o ponto de encontro do bairro, onde pessoas que se reuniam para tomar uma cervejinha se misturavam com aqueles que não saíam do boteco. Sabe como é, né? E foi dentro desse bar que o Wilson de Souza, conhecido por todos como Nego Vila, passou a prestar atenção em Deuseli. Para Wilson, ela era uma moça de 19 anos que havia acabado de chegar na comunidade para trabalhar com Sueli. Era carne nova no pedaço. O homem, que era um daqueles que não deixava o boteco nem por reza braba, começou a monitorar a rotina da casa de Sueli. Ele sabia a hora que a patroa da jovem saía para o trabalho, quando Deuseli ficava sozinha, e com os horários anotados, ficou fácil colocar o seu plano em prática. No dia 23 de abril de 1996, apenas 3 dias após o aniversário de 19 anos de Deuseli, ela estava lá, cozinhando feijão e limpando a cozinha, quando por volta da 1h30 da tarde, foi surpreendida por Nego Vila. O homem havia pulado o muro baixo do terreno e invadido a residência, abordando Deuseli com violência logo na entrada da casa. A jovem foi estuprada e agredida pelo homem, contra o qual não tinha a menor chance de defesa. Nego Vila era um cara alto, muito alto e relativamente forte. Já Deuseli, uma moça de estatura mediana e manequim 42. Era humanamente impossível que ela fugisse dele, mas mesmo diante da impossibilidade de escapar do ataque, ela lutou com todas as suas forças para tentar impedir o inevitável. E ela foi criativa na hora de se defender. Chegou a jogar a panela quente de feijão contra o seu agressor. A briga colocou a casa de Sueli abaixo. Nego Vila quebrou espelhos, fez vários cortes no corpo de Deuseli e a mordeu violentamente na altura dos seios e nas costas.
O estuprador a ameaçou em uma tentativa de intimidação para que ela não o denunciasse. Sabe-se lá por quais motivos, ele também cortou o cabelo de Deuseli com uma faca e raspou suas sobrancelhas. Depois que terminou de cometer o crime, Nego Vila se ajeitou do jeito que pôde e foi embora. Mas não tinha muito como se ajeitar depois de uma luta tão grande. Ele estava com a camisa completamente suja de feijão e com as calças arregaçadas no meio das pernas. Enquanto Nego Vila caminhava pela rua, chegou a cruzar com Amélia Neves, dona do bar da esquina, a quem ele cumprimentou como se nada tivesse acontecido antes de sumir. Amélia notou o estado deplorável em que o Wilson estava. Era impossível não reparar. Mas a princípio ela não desconfiou de nada mais grave. Simplesmente seguiu o seu caminho. Só que quando ela chegou ali nas proximidades do seu bar, um dos vizinhos a chamou para fazer aquela fofoquinha básica, sabe? E ele contou para Dona Amélia que viu Nego Vila sair de dentro da casa de Sueli e estranhou, principalmente porque a dona da casa, a Sueli, não estava lá. Deuseli jamais recebia visitas sem a presença da patroa. O que Amélia fez em posse daquela informação e tendo encontrado o suspeito com a roupa suja e a calça naquele estado deplorável? Ela não fingiu demência não, nada disso. Ela abriu o portão e entrou, chamando aquele clássico "Ô de casa", que não teve nenhuma resposta. Preocupada com a situação estranha, Amélia continuou, andou até a lavanderia da casa de Sueli e quando chegou perto do tanque de lavar roupas, viu uma das cenas mais difíceis de sua vida. Deuseli estava jogada no chão, inconsciente, nua e muito machucada. Antes de mais nada e cheia de sensibilidade, Dona Amélia cobriu o corpo da vítima para que ela não fosse ainda mais exposta. Ela estava horrorizada com a situação de Deuseli e com o estado da casa de Sueli, mas permaneceu ao lado de Deuseli até que ela recuperasse a consciência. Quando Deuseli finalmente acordou, fez o que toda pessoa que teve que lutar muito na vida faria. Lutou mais uma vez. Deuseli não tinha estudos, não tinha família e contava com pouquíssimo apoio. Mas mesmo assim, não se intimidou diante do monstruoso crime cometido contra ela. Tão logo ela recuperou a consciência, se vestiu e foi ao Hospital Alexânia em busca de ajuda. Queria fazer os exames necessários antes de registrar queixa na polícia. Mas ao contrário do que esperava, não teve o atendimento devido. E foi aqui que a tragédia sobre o caso Deuseli se iniciou. Pois o verdadeiro horror dessa história é que a única pessoa que enxergou Deuseli nessa vida foi o Nego Vila. A viu com olhos maliciosos e a estuprou. Agora que precisava de justiça, Deuseli percebeu que nada havia mudado. Ela continuava invisível para todo mundo. No Hospital Alexânia, Deuseli foi negada a realização de um exame corpóreo. Sob a justificativa de que seria necessária uma requisição de exame expedida pelas autoridades policiais, Deuseli foi instruída a voltar para casa e tomar um banho. E vamos lá, né, gente? Não precisa ser médico nem nada para saber que você tomar um banho depois de ter passado por uma situação de violência, principalmente de violência sexual, apagaria vestígios importantes para o colhimento de provas. Então, essa foi uma orientação, no mínimo, estranha. Mais humilde como era, Deuseli seguiu a orientação daquela equipe especializada após ser tratada com descaso no plantão médico. Somente no dia seguinte, ainda pela manhã, foi que ela conversou com Sueli, a sua patroa, sobre o atendimento que ela recebeu na noite anterior. E a patroa também achou aquilo tudo um absurdo, porque no fim das contas era mesmo, né? Sueli então decidiu acompanhar a funcionária até uma delegacia da cidade, e as duas foram recebidas pela escrivã Elaine Zimmermann, que ali, naquele primeiro contato, já estranhou a orientação dos médicos. Principalmente porque além do estupro, que já é algo inominável, também havia os machucados espalhados pelo corpo inteiro de Deuseli. Por ali era um consenso que, mesmo sem o bendito pedido policial, Deuseli deveria ter sido examinada. Sem a requisição, as amostras não poderiam ser encaminhadas para análise imediata, mas isso seria facilmente resolvido posteriormente, desde que as amostras fossem preservadas. Coisa que não aconteceu, porque Deuseli foi orientada a tomar um banho.
Por volta das 9h50 da manhã do dia 24 de abril, o delegado Josué Francisco de Souza assinou a requisição de um exame de corpo de delito para avaliar os ferimentos da Deuseli e para comprovar se houve conjunção carnal. Mas as provas já haviam sido comprometidas e o laudo oficial emitido ignorou as marcas de violência no corpo da vítima, conforme o seu depoimento e o de Amélia, a testemunha ocular que encontrou Deuseli acordada. Essas duas pessoas podiam dizer quais foram os ferimentos do corpo de Deuseli, coisa que não foi colocado nesse laudo. Para justificar o atendimento meia-boca, o médico Mário Figueiredo contou que Deuseli compareceu ao plantão médico no dia do estupro e que ela recebeu sim atendimento médico necessário, mas que não fez o exame de corpo de delito na hora porque a ausência de uma determinação judicial o impediu de agir. E mais, ele deu a entender que Deuseli não tinha os ferimentos que dizia ter, por isso registrou apenas uma escoriação na face e outra no braço esquerdo. Segundo o médico, teria que ter mais coisa, né? E não ia passar sem marcar, porque aí é a responsabilidade nossa. Até porque se tivesse raspado a sobrancelha, teria que ter aqui. E essa história de raspar a sobrancelha e cortar o cabelo, não tem nada disso aqui não. A promotora Márcia Almeida discordou. Para ela, a obrigação do médico era coletar o material e fazer o exame independente da requisição policial, um erro que poderia ter colocado todo o inquérito em xeque, pois os laudos emitidos no dia 13 de maio vieram com mais questionamentos do que esclarecimentos. Em vários trechos desse laudo há anotações como "não é possível saber", "não é possível detectar", e em tantos outros pontos anotações de "prejudicado, prejudicado, prejudicado". Ou seja, o laudo emitido 20 dias depois do ocorrido, basicamente, já era inútil. Como diria Edmundo Locard, um dos precursores da criminalística francesa, o tempo que passa é a verdade que some. Quanto mais rápido se extrair informações do local de crime e da vítima, maior a probabilidade de elucidar o caso, coisa que claramente não aconteceu no caso Deuseli. Na tentativa de esclarecer alguns pontos do laudo, a juíza de direito de Alexânia emitiu um ofício solicitando mais informações para os médicos que atenderam Deuseli, e a resposta dos peritos Mário Figueiredo e Geisa Leal assusta. Não temos tecnicamente condições de afirmar se houve ou não conjunção carnal, uma vez que a paciente já não era virgem de longa data, não havendo, portanto, sinais de ruptura himenal recente que confirmaria o fato. Essa justificativa, gente, tá dizendo que é impossível constatar conjunção carnal e comprovar um estupro em uma mulher que não é virgem? Tá dizendo isso ou eu tô ficando doida? Porque eu achei uma justificativa muito problemática, né? Afinal, isso não é verdade. Tem sim como dizer se uma pessoa sofreu uma violência sexual, um estupro, mesmo se ela não for virgem, né? A gente já viu isso em muitos casos já contados aqui no podcast. Enfim, os resultados inconclusivos meio que comprovam que a orientação de tomar banho e a dispensa da vítima afetaram os laudos. A sorte é que a Deuseli encontrou profissionais da lei que acreditaram nela e toparam entrar nessa briga por justiça. Com base no depoimento da vítima e da testemunha-chave do caso, a dona Amélia, o inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público de Goiás, que concordou com a investigação conduzida pelo delegado Josué e ofereceu denúncia em desfavor de Wilson de Souza, o Nego Vila, pelo estupro de Deuseli. E o processo até que correu bem rápido, viu? No dia 26 de junho de 1996, a juíza de direito Edmé Aguiar Farias Ferreira julgou a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás, parcialmente procedente, e condenou o réu pela prática de estupro, fixando pena em 8 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. O Nego Vila foi preso e cumpriu pena. Não sabemos exatamente por quanto tempo permaneceu atrás das grades, mas fato é que poucos anos depois, ele já estava soltinho e falando por aí que Deuseli era, na verdade, garota de programa e que a relação sexual entre eles havia sido consensual. Como vocês podem perceber, a prisão de Nego Vila não foi o fim da história e não colocou fim ao sofrimento de Deuseli. Pelo contrário, aquele era apenas o início de um pesadelo que se arrastou pelos próximos meses. 2 meses após o seu estupro,
Deuseli descobriu que estava grávida de seu estuprador. Um ofício datado de 27 de junho de 1996, assinado pela mesma juíza que condenou Nego Vila pelo crime contra Deuseli, autorizou a realização de um aborto legal na vítima, conforme previsto no artigo 128 do Código Penal. O ofício foi endereçado ao diretor do Hospital Municipal de Anápolis, em Goiás. Apesar da condenação de Nego Vila e do apoio das autoridades, Deuseli continuava invisível e negligenciada pelo sistema. Isso porque, a partir da notícia de sua gravidez, uma peregrinação ocorreu para que um procedimento legal e seguro fosse realizado em Deuseli. Nem o suporte legal foi capaz de garantir a ela o direito à interrupção da gestação. Eu não tenho aqui a informação de quando a gravidez de Deuseli foi descoberta, mas mais uma vez, mesmo sem conhecimento e apoio familiar, ela correu imediatamente atrás de seus direitos. Depois de compartilhar a notícia com Sueli, a primeira pessoa que a vítima procurou para relatar a gestação foi Elaine Zimmermann, a escrivã da Polícia Civil, que a recebeu e a orientou a procurar pela promotora Márcia Almeida. Era com Márcia que ela poderia obter as informações necessárias e dar andamento no processo de interrupção da gravidez. Afinal, era um direito garantido por lei desde 1940. Deuseli estava desesperada e não escondia os seus sentimentos, não fazia questão de fingir força ou plenitude e nem deveria. Assim que conseguiu contato com a promotora, não segurou o choro e perguntou em um misto de confiança e esperança se a justiça realmente poderia ajudá-la, porque ela não queria aquela criança, simplesmente não tinha condições físicas, emocionais, financeiras de ficar com aquela criança. Naquele dia, a Deuseli saiu do fórum sem respostas, até porque a promotora Márcia precisava verificar com os hospitais da região algum médico que pudesse atendê-la. Só que ela não se conformou com esse "vou ver e te ligo" e Deuseli passou a esperar Márcia na porta do trabalho todo santo dia. Ela esperava a promotora chegar no trabalho, sentada em um banco da sala de espera do condomínio. Como vítima, ela realmente estava com pressa e queria resolver logo toda aquela situação. Só que tinha um grande problema. Nenhum médico contatado pela equipe da promotora Márcia aceitou realizar o procedimento. Sem cara para dar mais desculpas, um belo dia a promotora chamou Deuseli em um canto e pediu para que ela deixasse tudo pronto, que no dia seguinte elas iriam juntas para a cidade de Anápolis em busca de ajuda. E assim foi feito. Quando a dupla chegou no hospital de Anápolis, a promotora Márcia foi logo procurar o diretor responsável pela instituição médica para explicar o caso e interceder por Deuseli. Mas a resposta que recebeu do profissional foi um balde de água fria. Mesmo com o aval da justiça, o médico disse que não faria a interrupção da gravidez. Ele explicou que não iria se opor à decisão pessoal de nenhum outro profissional, mas que por meio de suas mãos, aquele aborto não seria realizado. Márcia não desistiu. Ela procurou médico por médico e conversou individualmente com cada um deles, expôs a situação da vítima, o crime cometido contra ela, a rejeição pela gestação e a falta de apoio familiar. Afinal, Deuseli era sozinha no mundo, mas nenhum dos argumentos de Márcia foi capaz de convencer os médicos. Um deles foi bem direto e disse para a promotora orientar a vítima a provocar o aborto em casa, que se ela chegasse ao hospital perdendo a criança, eles fariam a curetagem, mas que não seriam os responsáveis por apertar o gatilho. Ao ignorarem o impacto psicológico e o direito à autonomia de Deuseli, alguns profissionais agiram com extrema falta de ética e a aconselharam a prosseguir com a gestação. Ninguém ali estava preocupado com aquela mulher e seus traumas. Pelo contrário, baseados em suas crenças pessoais, estavam dispostos a convencê-la de que o melhor seria levar a gravidez a termo, mesmo que para isso Deuseli precisasse reviver a violência que sofreu diariamente até o dia do parto. O X da questão é que Deuseli poderia ter várias dúvidas sobre o seu futuro, mas se ela tinha certeza de alguma coisa, é a de que ela queria colocar um fim no pesadelo que estava vivendo e lutaria com todas as suas forças para que isso acontecesse. Mesmo que estivesse emocionalmente esgotada, desistir não era uma opção.
Até que em mais uma de suas centenas de tentativas, a promotora Márcia abordou um médico que se sensibilizou com o caso de Deuseli e se dispôs a realizar o procedimento, desde que houvesse uma autorização da juíza e a anuência do Conselho Regional de Medicina de Goiás. Receosa pelo tempo que insistia em correr, Márcia argumentou com aquele profissional que não era necessária uma autorização judicial para que o aborto fosse realizado, mas ele estava irredutível. Então, eles acordaram o seguinte: enquanto a promotora corria atrás dos documentos solicitados pelo médico, a vítima seria internada para aguardar o procedimento. E essa era uma corrida contra o tempo, até porque o crime havia acontecido em 23 de abril e a autorização judicial foi emitida em 27 de junho. 12 semanas já haviam se passado, e quanto mais a gravidez avançasse, mais difícil seria realizar a interrupção com segurança. Com a autorização da juíza em mãos, a promotora foi até a cidade de Goiás para conversar pessoalmente com o presidente do Conselho Regional de Medicina, e mais uma vez saiu de lá sem muita esperança. E aqui eu coloco em xeque a real sensibilização do médico com o caso de Deuseli, pois ele exigiu a anuência do CRM para realizar o procedimento, mas o presidente do conselho explicou para a promotora que, baseado no Código de Ética Médica, o profissional só faz o aborto se ele quiser. Não precisa do CRM para isso. Parece que o que esse médico queria era enrolar Deuseli e Márcia para evitar que algum outro profissional se disponibilizasse a realizar o aborto legal. E é muito importante frisar que esse aborto era direito de Deuseli, por lei. Fica difícil acreditar que o médico tinha a intenção real de realizar o procedimento, já que tudo que Márcia e Deuseli estavam fazendo corria dentro da legalidade, conforme já estava mais do que provado, inclusive com a condenação do estuprador. Não havia nada que pudesse impedir o médico de realizar o aborto, a não ser as suas convicções pessoais. E em vez de dizer não, ele enrolou, uma movimentação calculada e primordial para o desfecho trágico dessa história. Com essa nova informação do CRM e com o ofício da juíza em mãos, a promotora Márcia voltou ao hospital de Anápolis para tentar mais uma vez viabilizar a questão de Deuseli. Mas a verdade é que ninguém queria resolver a situação, e ela foi sendo empurrada com a barriga. Toda vez que a promotora ia ao hospital para visitar a vítima e ver como ela estava, aproveitava para conferir se estavam dando prosseguimento aos trâmites necessários para a interrupção da gestação. E agora, a desculpa era outra: os remédios não chegavam. De qualquer forma, Deuseli disse que seria mantida internada para não perder a vaga no hospital. Seria mais fácil se ela já estivesse ali, admitida, ao invés de sair e retornar quando a medicação estivesse disponível. Até que certo dia, os funcionários do hospital ofereceram a ela um remédio e disseram que aquele era o medicamento que finalmente colocaria um ponto final na gravidez. Informação que encheu Deuseli de esperança. Mas o remédio fez efeito? Claro que não. A patroa Sueli, que também não deixou de se preocupar com a jovem, esteve no hospital nessa ocasião e relatou que Deuseli estava se sentindo enganada, que apesar das promessas, ela tinha consciência de que estava sendo enrolada pelas equipes do hospital. Sueli chegou a questionar um dos médicos plantonistas e recebeu como resposta um seco "tem que ter paciência". Enquanto esteve internada, Deuseli sofreu com a angústia da espera por um procedimento que nunca seria realizado e recebeu visitas de igrejas e entidades sociais pró-vida, sendo constantemente pressionada a desistir de seu direito. Vamos usar esse espaço para falar um pouquinho mais a respeito disso? É fato que nós temos que respeitar todas as religiões e todos os posicionamentos, mas as pessoas também precisam respeitar o direito legal, garantido pelo Código Penal desde 1940, para a interrupção de uma gestação, fruto de uma violência sexual. O Estado é laico e a nossa convicção religiosa não deve pautar a vida de terceiros. Ponto.
Direitos adquiridos não deveriam estar novamente em debate. E eu acho um baita retrocesso que em 2025 estejamos rediscutindo e revisitando a possibilidade de o Brasil proibir o aborto legal. Tanto que a PEC que visa proibir esse tipo de intervenção voltou para a pauta e foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em novembro do ano passado, por 35 votos a 15. Gente, com tanta coisa importante carecendo de atenção, o pessoal vai discutir retrocesso. É uma tristeza. E no caso de Deuseli, mesmo tendo a lei protegendo o seu direito ao aborto por ser vítima de estupro, ela não foi permitida a realizar o procedimento por convicções pessoais de terceiros. A sua história, mais uma vez, estava sendo contada, pautada pelas outras pessoas. Cerca de 3 semanas após a sua internação, Deuseli recebeu alta, ainda grávida, e sumiu no mundo. A promotora Márcia Almeida só descobriu que ela deixou o hospital porque, em uma das visitas que costumava fazer, foi surpreendida pelo porteiro, que a informou que a jovem já não estava mais ali. Incrédula, a promotora precisou ver os registros e a assinatura no livro da instituição, onde constava a data e o horário da saída de Deuseli. Mas o destino foi ignorado. Aquela vítima, violentada, grávida, mais uma vez se tornou invisível. As pessoas que fizeram parte da vida de Deuseli até aqui só voltaram a ter notícias dela cerca de 1 ano e meio depois, quando em dezembro de 1997, jornais de Anápolis estamparam em suas manchetes: "Mãe mata bebê afogado em banheira". Era a jovem doméstica, que a partir dali passou a dividir o posto de vítima com o de assassina, sendo a responsável pela morte da criança que trouxe ao mundo 11 meses após o seu nascimento. Ei, você, crimiseiro, você já sabe como resolver o mistério de realmente realizar suas metas esse ano? A Insider é a solução para esse caso, já que tudo fica mais simples quando o seu visual combina com os seus objetivos de 2025. Em um cenário onde cada detalhe importa, como nas melhores investigações, né? Os kits da Insider vão ser seus aliados para um ano novo mais leve e eficiente. Esses kits são práticos, inteligentes e cheios de evidências de qualidade, assim como numa investigação bem-sucedida. Seja para quem está de olho na produtividade ou apenas curtindo os dias de descanso, os kits Insider oferecem tudo o que você precisa. Peças pensadas para cada momento, roupas confortáveis, versáteis e de alta performance. E para você, que é ouvinte do podcast, a Insider tem um bônus especial. Ao aplicar o cupom Café com Crime, você recebe 12% off, que se soma aos descontos exclusivos já disponíveis nos kits. Ou seja, um desconto final imperdível para começar o ano com a solução na mão. É só acessar o link na descrição do episódio e o desconto é aplicado automaticamente no seu carrinho. Valeu, Insider! Quando Maria Madalena conheceu Deuseli, a pequena Fernanda já havia nascido. A jovem mãe bateu na porta de sua casa amarela, na Alameda Porto Alegre, no setor aeroporto em Anápolis, pedindo favores. A filha estava doente e precisava de cuidados, uma atenção que, diante de sua situação financeira, era impossível proporcionar. Esse foi o motivo que fez com que Maria Madalena acolhesse a Deuseli em sua casa e lhe desse emprego e moradia. Mesmo dividindo a sua atenção entre a filha e os afazeres da casa, Deuseli dava conta de tudo, sendo reconhecida também por Maria Madalena como uma mulher trabalhadora e caprichosa com as coisas. Isso era algo que Deuseli sempre foi, mas existia uma diferença entre quem a conheceu antes de se tornar mãe e agora. Deuseli tinha um olhar perdido e sofria crises convulsivas, que passaram a ser sua companhia constante depois da violência sexual que sofreu. Sempre que era questionada sobre o pai de Fernanda, Deuseli contava sua experiência. Ela nunca teve vergonha de expor tudo o que passou, e nem deveria. Afinal, ela não teve culpa de absolutamente nada.
Ela contou a sua história para a patroa e para as vizinhas com quem firmou um laço de amizade, explicando inclusive que esteve internada no Hospital Municipal de Anápolis para interromper a gestação legalmente e que não conseguiu. Na impossibilidade de caminhar pelos meios legais, tentou também um aborto clandestino, tomando remédios fortes por conta própria, mas também não deu certo. Diante da impossibilidade do aborto, a Deuseli desenvolveu, além das crises convulsivas, a impressão de que as pessoas a olhavam torto ou com pena, um sentimento que ela abominava. Sem saída, ela seguiu a vida trabalhando na casa de Maria Madalena, até que no dia 26 de dezembro de 1997, uma nova tragédia ocorreu. O vizinho Moacir Dutra foi quem desconfiou da movimentação na Casa Amarela e foi até o local para dar aquele confere e ver se estava tudo bem por lá. Mas quando ele entrou na casa, encontrou Deuseli com metade do corpo para dentro da casa e a cabeça para o lado de fora. Ela estava nua e os pés amarrados com o fio do ferro de passar roupas. A sua calcinha foi usada em uma tentativa frustrada de imobilizar os punhos. Era uma cena que assustava, né? A reação do vizinho foi perguntar insistentemente pela criança, onde estaria Fernanda no meio daquela bagunça toda. Pressionada, Deuseli disse com a voz baixa que acreditava que os malandros que invadiram a casa teriam levado a menina para o banheiro, único lugar onde Moacir ainda não havia procurado. Segundo o vizinho, quando eu cheguei no banheiro, a menina estava morta, de bruços dentro da banheira. À primeira vista, parecia que o local realmente havia sido invadido por bandidos e Moacir acionou as autoridades imediatamente. Quando a polícia chegou no local, a vizinhança aflita já estava toda reunida em frente à casa de Maria Madalena. Eles falavam sobre a morte do bebê e que havia uma jovem amarrada e em estado de choque dentro da residência. Experiente como era, a delegada que foi destacada para assumir as investigações não acreditou na cena que testemunhou naquele local. Tudo parecia estrategicamente posicionado. Para ela, Deuseli estava tentando enganar as autoridades. Parecia que ela matou a pequena Fernanda afogada na banheira, onde costumava realizar a higiene pessoal da menina. A casa estava revirada e eram várias as mechas de cabelo espalhadas pelo chão, assim como os objetos da residência e os livros escolares da criança que foram todos arremessados. Deuseli foi questionada sobre o que aconteceu e também sobre a autoria da morte de Fernanda, mas negou insistentemente ter sido a responsável pelo assassinato. Só que a delegada não acreditou. Ela tinha para si que a jovem estava mentindo e decidiu usar um artifício, digamos, questionável, para obter a confissão. A delegada ameaçou torturar Deuseli com choques se ela não confessasse. Com medo, Deuseli acabou confessando que havia matado a filha afogada na banheira. E isso deu aos jornais de Anápolis a manchete chocante: Mãe mata bebê afogado em banheira. Quando Maria Madalena retornou para casa naquele dia 26 de dezembro, encontrou sua casa cheia de gente, uma bagunça jamais vista. Deuseli estava sentado no sofá aos prantos, mas o corpinho de Fernanda já havia sido recolhido pelo Instituto Médico Legal. Não se sabe se de maneira consciente ou não, mas é fato que Deuseli reconstituiu a cena do crime cometido contra ela pelo pai da bebê, o seu estuprador, incluindo aí no combo o corte do cabelo e das sobrancelhas. E, gente, é assim, é um horror, porque a Deuseli, ela vai de vítima a assassina. Ela saiu da casa de Maria Madalena presa e foi encaminhada para a cadeia pública de Anápolis para aguardar o seu julgamento. E até lá, as histórias que surgiram sobre Deuseli eram chocantes. Mais uma vez, a mulher invisível dificilmente contava a sua própria história. A sua narrativa parecia ser sempre construída pelos outros. No trecho da única matéria que encontramos sobre o infanticídio de Fernanda, o repórter citou que Deuseli ouvia vozes demoníacas e que chegou a falar para um padre em confissão que mataria a criança. Esse padre, por sinal, não foi o único a ouvir as ameaças. 2 meses antes do fatídico dia, Deuseli já dava sinais de que mataria Fernanda. Outras pessoas disseram ter escutado isso dela, mas a real é que ninguém a levou a sério. O pessoal achava que ela não tinha coragem de executar o que estava anunciando aos 4 ventos sem nenhum pudor.
E nesse ponto eu acho todo mundo negligente. Se uma pessoa visivelmente atormentada sai dizendo por aí que vai matar a própria filha, o mínimo que você pode fazer é denunciar para a polícia para que uma investigação seja aberta e o conselho tutelar acionado. Não dá para assistir inerte a esse tipo de ameaça e colocar aí na conta da brincadeira ou na falta de coragem da pessoa de cometer um crime. Quem vivia intimamente com Deuseli antes do assassinato confirma esse comportamento duvidoso dela. Uma das vizinhas da patroa de Deuseli contou em entrevista para o documentário A Margem do Corpo que de vez em quando a jovem agia de maneira estranha, correndo descontroladamente pela rua com várias garrafas nas mãos. E isso sem contar nas vezes que, assim, do mais absoluto nada, ela gritava e caía dura no chão. Até a sua voz era alterada durante essas crises. O tom delicado e suave pelo qual ela era conhecida, vez ou outra se transformava em uma voz grave e irreconhecível. Ela também costumava se morder e arrancar os próprios cabelos. Esses indícios foram suficientes para acreditarem que ela estava sob o efeito de uma possessão demoníaca. Até por exorcismo, Deuseli foi submetida. A irmã Teresa, da Diocese de Anápolis, contou que chegou a ir à casa de Maria Madalena por conta dos estranhos comportamentos de Deuseli, mas que era difícil dizer se as crises eram espirituais, psicológicas ou neurológicas. No presídio, as visões continuaram e Deuseli também passou a conversar sozinha. Além disso, era capaz de passar noites a fio sem dormir. Apesar dos 5 remédios controlados que tomava, entre eles 2 anticonvulsivantes, as crises não cessaram e a agora assassina também passou a ver vultos. Na minha humilde opinião, todas essas manifestações não era coisa demoníaca, e sim sintomas de um transtorno de estresse pós-traumático. Deuseli viveu eventos extremamente traumáticos, o que para mim explica essas reações disfuncionais intensas. Tô falando que ela virou assassina da filha por conta disso? Não, eu não estou. Que fique claro. Mas que esses sintomas que ela teve, essas convulsões, essas noites sem dormir, esses gritar, cair duro, todas essas reações, com certeza vieram desse passado bastante violento, dos abusos que ela sofreu e das condições em que ela viveu. Tudo dentro do seu contexto. Bem, enquanto a Deuseli esteve presa na cadeia, ela conheceu um rapaz e se envolveu com ele. O seu nome era Divino. Um cara que praticava pequenos furtos e que vivia bêbado. Mas esses fatos não impediram que ela se interessasse por ele e iniciavam ali um relacionamento atrás das grades. O romance evoluiu muito rápido e, por incrível que pareça, a Deuseli se mostrava confortável naquela nova realidade. A prisão, de certa forma, a libertou de sua vida traumática passada. Era um novo ambiente onde ela poderia recomeçar. E, curiosamente, foi ali que Deuseli se sentiu vista pela primeira vez. A sua advogada, Márcia Lima, acredita que, na verdade, Divino foi a primeira pessoa a realmente enxergar a Deuseli, fazendo com que ela se sentisse vista, acolhida e amparada pela primeira vez na vida. Porém, a vida de presa que vivia um amorzinho tranquilo atrás das grades não durou muito tempo. Poucos dias depois do envolvimento com o colega de prisão, Deuseli sentiu uma tontura muito forte. Ela acabou levada ao médico para uma avaliação detalhada. E o diagnóstico? Deuseli estava grávida. Mas o filho não era de Divino. Ela já estava grávida quando matou Fernanda, e a gestação já passava das 12 semanas. É nesse momento que o movimento pró-vida entrou na jogada, sob a justificativa de acolher Deuseli durante o cárcere e garantir o bem-estar do bebê. Mas há quem acredite que essa intervenção tinha como único objetivo tutelar e controlar a jovem. A criminosa ficou presa na cadeia pública de Anápolis até o dia do nascimento da segunda filha, mas quando recebeu alta do hospital não retornou. A advogada Márcia Lima, que era inclusive paga pela Igreja Católica para defender a Deuseli, conseguiu que ela fosse admitida na casa da gestante, local ligado ao movimento pró-vida, e ali ela ficou até o seu julgamento. Um dos motivos que fundamentou a decisão foi a dificuldade de manter a criança junto à mãe dentro da prisão.
Além disso, as questões mentais de Deuseli também pesaram, já que pelo seu histórico também foi levantado uma discussão sobre a sua capacidade real de cuidar dessa criança sozinha. E assim, 353 dias separaram o dia do assassinato da pequena Fernanda do julgamento de Deuseli, que foi realizado em Anápolis, no dia 14 de dezembro de 1998. O promotor de justiça José Divino, representante do Ministério Público de Goiás no processo de assassinato contra Deuseli, contou que a sessão foi assistida por pessoas ligadas ao movimento Pró-Vida e à casa da gestante. Essas pessoas estavam tão convictas da possessão demoníaca de Deuseli que a tese apresentada pela defesa estava baseada na negativa de autoria, porque para eles, a jovem não era responsável pela morte da menina. Essa responsabilidade era do diabo. E assim, né, gente? Claro que não colou. E mesmo assim, a Deuseli foi condenada a uma pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto pelo homicídio de sua filha, Fernanda Vanines. Após o nascimento da sua segunda filha, Deuseli retornou para a cadeia pública de Anápolis para cumprir o restante de sua pena. Foi então que ela sofreu a destituição de seu poder familiar e a consequente perda da guarda da sua segunda filha. Mas a versão da responsável pela Pró-Vida é um pouco diferente. Maria Neuza conta que Deuseli tinha o livre-arbítrio para decidir os rumos de sua vida e permissão para sair e voltar da casa da gestante quando quisesse. Além disso, uma proposta para que ela permanecesse no abrigo como funcionária, recebendo um salário mínimo por mês, moradia e alimentação, também foi formalizada, mas a Deuseli preferiu deixar o local para viver com o divino. A guarda da criança realmente foi retirada da responsabilidade da mãe. Um juiz a colocou sob os cuidados de Neuza e do Frei Rui, um dos responsáveis pela gestão da instituição. Mas Deuseli visitava a filha com frequência, inclusive era permitido que ela dormisse com a menina. Kátia Leite, advogada especializada em direitos humanos, não acredita que essa convivência tenha sido pacífica, como o movimento Pró-Vida tenta passar. Pelo contrário, ela vê a atuação da igreja e da casa da gestante como uma apropriação da jovem, que não tinha lá muita autonomia sobre a própria vida e tampouco poder de decisão sobre as questões que envolviam a própria filha. Em meados de junho de 1999, o quadro mental de Deuseli se agravou e ela foi levada ao pronto-socorro para avaliação médica. Diante da situação, foi necessário interná-la e o acolhimento foi feito pelo Hospital Dom Bosco, que imediatamente entrou em contato com a casa da gestante para informar sobre seu estado de saúde. Como os problemas que envolviam a saúde de Deuseli eram mais de ordem mental, os responsáveis pela instituição entraram em contato com o Hospital Espírita de Anápolis para tentar uma transferência, já que era um local especializado em pacientes psiquiátricos e que possuía mais recursos para tratar Deuseli de maneira adequada. Para deixar a situação ainda mais delicada, foi descoberto que Deuseli estava grávida pela 3ª vez, uma gestação que já passava das 20 semanas. Sua internação no Hospital Espírita foi aceita e Deuseli chegou ao hospital em estado crítico. As convulsões se agravaram e as visões, palavras desconexas, a confusão mental vieram de brinde com as crises. Sedar Deuseli não era uma opção por conta da gravidez. O excesso de remédios poderia afetar o desenvolvimento do feto, e o jeito era lidar com o seu estado clínico com o mínimo de intervenção. Deuseli estava definhando, mas a verdade é que a única preocupação dos movimentos que a acolheram era com o bebê. É óbvio que a situação da mãe também o colocava em risco, e salvar a sua vida também deveria ser prioridade. Mas Deuseli não era uma incubadora de luxo. Se tratava de uma pessoa em um estado crítico de vulnerabilidade e com um histórico bastante complexo. Certo dia, um padre foi visitá-la, mas as indagações aos médicos eram apenas sobre a possibilidade de salvar o neném, reforçando a todo momento que a criança precisava ser batizada. Para ele, era obrigação dos profissionais de saúde daquele hospital não permitirem que a criança fosse a óbito antes de receber o sacramento. Era como se aqueles médicos tivessem esse poder, né?
A advogada de direitos humanos Kátia Leite foi uma das últimas pessoas a ver Deuseli com vida. Ela esteve na unidade de terapia intensiva do hospital e presenciou de perto o sofrimento da jovem e seu quadro de extrema confusão mental. Ela afirmou: Deuseli estava inquieta, parecia não enxergar direito. Era uma situação muito triste. Deuseli passou 15 dias internada na UTI, mas morreu aos 22 anos em decorrência de uma insuficiência respiratória aguda e sucessivas crises convulsivas. Com o seu falecimento, sua segunda filha foi definitivamente colocada no sistema para adoção. Em 2005, Nego Vila, que a essa altura estava livre como um passarinho, deu um depoimento ao documentário que abordou a vida de Deuseli. Com uma cara de pau sem tamanho, disse que Deuseli causou sofrimento a todos os envolvidos na história de sua vida. Segue aqui o que ele afirmou. Ela fez foi destruir 3 vidas, né? Ela estragou a minha vida, estragou a vida dela e estragou a vida da criança. E esse foi o caso Deuseli Vanines. Deuseli nasceu, viveu e morreu como uma mulher invisível. Nós só tivemos a oportunidade de contar a sua história porque pesquisadores a abordaram em artigos acadêmicos, documentários e questionaram a conduta do Estado e o racismo sofrido pela jovem em uma tese de mestrado. Caso contrário, a sua trajetória teria sido perdida no tempo e nós também não seríamos capazes de enxergá-la. Obrigada a todos que realizaram o incrível trabalho de manter viva essa história, que sim, vitimou 3 vidas, mas não as que Nego Vila mencionou. Vitimou a Deuseli, a Fernanda e a sua segunda filha. Eu avisei, essa é a história mais triste já contada aqui no podcast. E não tem como justificar, e nem deveríamos tentar justificar, o que Deuseli fez com a sua primeira filha, a Fernanda. É brutal, é cruel, é triste, mas o seu contexto também é extremamente trágico, traumático. A tamanha falta de suporte que essa mulher passou desde que nasceu até o seu estupro, até a tentativa legal de aborto, não está escrito. Bem, amanhã, quinta-feira, como sempre, postarei as fotos do caso lá no Instagram, no Blue Sky e no Twitter. Segue a gente nas redes sociais, incluindo o Facebook, se você quer ver as imagens do caso e também outros conteúdos extras que postamos por lá. Eu volto daqui a 15 dias, não na próxima quarta, mas na outra, com um caso novo para vocês. E até lá, enxergue as pessoas à sua volta, pois de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi roteirizado, produzido e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato. Pesquisa e roteiro por Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas para a elaboração deste episódio foram o documentário A Margem do Corpo, de Débora Diniz, o artigo acadêmico publicado na revista Dignidade, de título A Necropolítica sobre Gestação e Maternidade, o posicionamento ético-político do psicólogo no Sistema Único de Saúde, da autoria de Caroline Novaes Boyer, o artigo acadêmico A Margem do Corpo, uma breve reflexão sobre os direitos humanos e vulnerabilidade social, de autoria de Edilene Maciel Dutra, e a tese de mestrado de Joyce Bueno da Silva para a UNB, nomeada de Deuseli Vanines, o interdito dos direitos reprodutivos.